Meu nome é Júlio Conte, né? Júlio César Conte de batismo, mas acabei usando o Júlio Conte. Eu nasci na Vila Forqueta, que era uma vila aqui perto de Caxias do Sul, hoje faz parte da Grande Caxias, é um bairro da cidade. E no dia 24 de julho de 1955, era um domingo, então eu sou um cara que nasceu num domingo, ou seja, uma pessoa feliz. Meu pai é Bernardino Conte, ele trabalhou em vários lugares, principalmente em cooperativas, na Associação de Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul. Depois ele foi diretor do Banrisul, foi quando a gente se mudou para Porto Alegre, nos anos 60. E minha mãe, ela era funcionária do Correios e Telégrafos, né? Então, na minha casa, lá em Forqueta, era uma família grande, 6 filhos, e a nossa casa, além de ser uma casa centralizada, assim, dentro da cidade, também era onde funcionava os Correios, né? Então, todo dia chegava e saía os malotes de cartas na minha casa, e então tinha um movimento, sempre chegando e saindo gente. Uma família grande, e tinha várias pessoas em volta ali, vários parentes, familiares em volta dessa vila, né? Que ela foi meio que fundada assim tem um avô meu que ele chegou ali e se estabeleceu, né? E tinha a casa de comércio e daí foi ficando e em torno foi criando essa Vila Forqueta, que hoje é um bairro, como eu falei, né? Sim, a gente é uma família grande, né? Eu sou o 4º filho de uma família de 6, né? Então, tenho 2 irmãs e um irmão mais velho, vem eu e depois mais um irmão e a minha irmã caçula, né? Então, assim, é uma família tradicional italiana, 6 filhos, né? Todo mundo tendo que fazer muitas coisas na vida para estudar, se desenvolver, trabalhar. Bom, então, como a gente veio a gente chegou em Porto Alegre nos anos 60, né, para mais preciso, assim, no dia 1º de março de 1964. Ali, naquele período, eu estava no 2º para o 3º ano, no colégio. Toda a minha vida em Forqueta, ali até aquele momento, era um grupo escolar. O grupo escolar tinha uma coisa familiar, porque a professora era minha tia, né? Então era assim, toda uma coisa muito familiar. A vinda para Porto Alegre representou realmente assim, uma ruptura, né? Porque sair de um ambiente até a professora era minha parente, era minha tia, né? E chegar numa cidade que já era imensa e realmente assustadora. Então a gente comecei a estudar em vários colégios. Estudei primeiro no Bom Conselho, depois no Rosário, onde eu terminei o colégio. Depois eu fiz intercâmbio, fui estudar nos Estados Unidos e voltei para fazer o vestibular para medicina daí nos anos 70, né? Nos anos 80, melhor dizendo, né? Não, nos anos 70. Eu sou /75. Eu tinha muito sonho de fazer medicina, eu queria fazer psiquiatria, eu tinha uma paixão muito grande pela medicina. Dentro da família, assim, sempre tem um folclore que a família italiana sempre tem que ter um médico e um padre, né? Felizmente eu não fui o padre. Fui o médico, então a gente foi uma experiência bem rica, assim. Então, entrei na faculdade de medicina, sendo que não tinha ninguém na minha família como médico. Eu tinha um tio do meu pai, que era médico e Coronel Pilar, uma cidade bem no interior. E, então, assim, não tinha uma tradição médica dentro da família. E eu comecei a entrar dentro da faculdade. Foi muito, muito importante, muito difícil, muito interessante, porque eu peguei o tempo da faculdade onde nos anos 70 tinha muitas crises, tinha a reforma do ensino, tinha muita greve, nós estávamos assim nos anos de chumbo da ditadura, então era uma efervescência a escola de medicina, era um lugar muito rico, muito importante. Eu sou muito grato de ter vivido isso nesse momento.
A medicina, naquele momento, foi assim, primeiro lugar dentro da URGS, eu fiz formação na URGS, que enfrentou a ditadura. Foi o primeiro curso, a primeira greve na Faculdade de Medicina foi no ano que eu estava no segundo para o terceiro ano. E a gente começou a criar movimentações, e dentro da Faculdade de Medicina tem um período, como todo mundo sabe, tem um período que a gente fica assim, meio perdido. Né? Vários, aliás, vários, né? Que até achar um lugar para que a gente se encontre, se sinta como a gente é, com o nosso potencial, demora um tempo, porque a medicina é uma coisa muito ampla e demanda muito de todo mundo, de formação e pessoal, né? É um desgaste, é uma demanda pessoal muito grande fazer um curso de medicina. Então, teve um determinado momento que a gente começou a fazer um grupo de teatro dentro da Faculdade de Medicina, e aí eu gostei, e eu acabei fazendo vestibular para teatro. Então, comecei a fazer o curso de medicina e o curso de teatro, bem no período em que estava assim, uma efervescência de discussão política dentro da universidade. E essa dicotomia, né, que eu ainda tenho muitas dúvidas, assim, quanto me ajudou, quanto me atrapalhou, mas foi minha experiência, enfim, é o que a gente tem para dar, é o que a gente vive, né? Não é o que a gente gostaria, nem o que poderia, mas o que a gente consegue com o que a vida nos oferece. Então eu comecei a fazer as duas faculdades, daí tinha momentos que eu tinha uma dificuldade na Faculdade de Medicina, daí ia para o teatro, daí eu tive uma demanda muito grande de fazer peças, fui chamado para vários trabalhos, e calhou assim um ponto crucial que eu vou contar para vocês, que eu acho que é um ponto importante. Eu tinha voltado para a medicina, estava assim, vou terminar a Faculdade de Medicina agora, e aí aconteceu o seguinte, eu rodei numa cadeira que era Medicina Interna 1, que era pré-requisito para uma rede de matérias, então eu tive que ficar 1 ano e meio parado, praticamente, 1 ano parado, né? Mais o ano que eu estava meio atrapalhado. Então o que aconteceu? Naquele ano eu me dediquei exclusivamente ao teatro, e naquele ano, que foi o ano de 82 para 83, né, 83 mais precisamente, eu acabei fazendo o Bailei na Curva. Então assim, toda uma questão que se produziu a partir desse evento, né, de ter feito uma peça com o Bailei na Curva, que vai fazer 40 anos em cartaz, né? Então, criou uma outra coisa na minha vida inesperada, né? Então, para ter uma ideia, assim, eu tinha questões na minha casa que meu pai, né, italiano, gringo, né, queria um filho médico. Um dia ele disse para mim, se tu quiser fazer faculdade de medicina, eu pago tudo para ti, não te preocupa, né? Agora, se tu quer fazer teatro, te vira, né? Daí eu disse, bom, frente a esse impasse, eu disse, agora vou ter que fazer teatro. E vou ter que me virar. E eu acabei fazendo a peça que, com o dinheiro que eu ganhei da peça, eu acabei fazendo a Faculdade de Medicina, me sustentando e me independizando. Saí de casa, fiz uma série de coisas. Então, foi uma intersecção muito rica, muito original, que fez muito bem para mim. Fez muito bem, assim, porque aí recriou assim, uma autoestima, criou uma outra perspectiva, validou muitas das minhas opções, e eu acabei avançando nos dois daí, né? Terminei a faculdade de teatro, terminei a faculdade de medicina, estabeleci uma carreira como diretor de teatro, como autor, e consegui terminar a faculdade de medicina e fui fazer a formação psicanalítica. Só para ter uma ideia, então, eu sou /75, eu acabei me formando em 84 e 85. 84 no teatro, 85 na medicina. Então, assim, eu quase fui jubilado. Tá? Não grava isso, mas pode deixar, né? Na época, a URGS era 2N-1, e eu me formei em 2N-1, ou seja, em 11 anos. Então eu fiz 2 faculdades. Na real, matematicamente não é uma grande questão, porque são 2 faculdades, uma de 6 anos e outra de 5, em 9, em 11, né? Em 11, quer dizer, tem 2 anos de matemática ali que eu perdi, mas eu consegui fazer as 2 faculdades. E eu me formei numa e noutra. A minha formatura foi muito boa, muito legal. Minha formatura na Faculdade de Medicina, eu tenho uma recordação muito boa,
É muito emocionante, não sei se eu vou conseguir contar aqui para vocês, mas foi assim, eu me formei num gabinete. O reitor era o Valdomiro Manfroy. E o Valdomiro Manfroy, ele foi meu professor. E ele me deu muito apoio quando eu estava meio atrapalhado, fazendo uma coisa e outra, não sabia para onde é que eu ia. Então, assim, aquelas crises que acontecem várias vezes num num estudante de medicina. E muito mais vezes num estudante de teatro, ele disse, não, Júlio, vá, tu usa a tua sensibilidade, tu vai ser um bom médico, tu te conecta com as pessoas, tu tem uma sensibilidade. Ele me deu uma baita de uma força. E na hora da formatura, eu me formei no gabinete e aí era ele o reitor. E eu convidei meu pai e minha mãe para irem na formatura. Então tinha eu, um outro colega, e meu pai e minha mãe. E o Manfroy foi incrível, porque ele fez um discurso, ele fez todo o rigor de uma formatura perfeita, tradicional, como se estivesse na reitoria para 1.500 pessoas. Ele falou, ele fez um discurso. Ele fez um discurso e o discurso ele tinha uma base assim, ó, que no início, quando ele se formou, as formaturas eram assim, ó, 5, 6 médicos que se formavam. Então, assim, ele disse, eu estou feliz, ele estava emocionado, porque nós estávamos revivendo uma experiência dele, que era 2 pessoas se formando na medicina, e o meu pai e minha mãe ali, e o meu pai e minha mãe redimiu todas essas questões, conflitos que eu tinha com ele. Nesse dia, deram uma espareada, uma aliviada, assim, né? Porque aí o pai ficou feliz com isso. Ele tinha essa bronca que eu acabei de contar para vocês, né? Se tu fizer isso, tem isso, se não fizer aquilo, tem aquilo. Aí ele ficou feliz, ele sentiu-se valorizado, ele viu que o trabalho que eu estava fazendo era importante. E, embora eu tivesse assim, uma certa dispersão, que é uma característica minha também, porque eu fico muito intenso e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e era uma coisa também que era a minha virtude, né? Como se diz normalmente, nossa virtude é nosso vício, né? Então, assim, aquilo que a gente tem de melhor também é aquilo que a gente tem de pior, né? Aquilo que nos salva pode ser aquilo que nos mata também, né? Então, assim, essa energia foi toda, assim, canalizada dentro dessa perspectiva. A formação psicanalítica eu fiz no Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, foi um lugar que me acolheu muito bem e até hoje eu participo de muitos anos de seminários, né? Também fiz uma carreira docente na URGS como professor de teatro daí, né? Fiquei um ano e meio como contratado da URGS. Então, assim, construí assim, essa carreira acadêmica, parcialmente acadêmica, não foi bem como poderia ter sido, mas foi uma coisa importante. Né, construir vários laços durante esses períodos, né, tanto na formação psicanalítica como no teatro, e que hoje eu tenho muitos amigos, muita parceria, né, muita troca, muito importante de vida toda, né. Diretamente com o Centro Acadêmico, não, eu era participante, né. O que eu tive mais assim, contato com a repressão da ditadura foi justamente os anos de teatro, né? Porque eu tive peças censuradas. A primeira peça que eu escrevi foi totalmente censurada, chamava O Reino do Sol. Era uma peça infantil e ela foi censurada. E depois, quando eu terminei meu trabalho, seria assim o equivalente hoje o TCC, que era o trabalho de finalização na escola de teatro, que eu fiz um espetáculo que chamava Não Pensa Muito Que Dói, foi um ano antes do Baile na Curva, e que eu ganhei todos os prêmios com aquele espetáculo, né? Era um espetáculo simplesinho assim, mas era muito emocionante, muito bonito. Esse espetáculo entrou em cartaz sem autorização da censura, então eu fui chamado lá. No segundo dia da apresentação, eles me chamaram, veio com uma intimação, eu tive que ir lá, e o cara já sabia do meu outro texto que tinha sido censurado, ele meio assim, começou a me intimidar, ameaçou, tu tem que cuidar, olha a tua carreira, olha o que vai acontecer contigo, tu já tem um problema aqui com a gente e tal, né? E, bom, essa foi assim, uma experiência bem importante, né? Depois, com a censura ainda, eu tive uma outra experiência ali que é paralelo, não é relacionada à medicina, mas também tem que... Eu estava no Rio,
apresentando uma peça, o Baile na Curva, e aí tinha um ensaio para censura. O ensaio para censura era para quem não conhece, era assim, até hoje é muito estranho, né? Porque a gente tinha que apresentar a peça para 2 pessoas, para elas iam julgar se a peça podia ir em cartaz ou não. Né? Então eles iam dizer, isso pode fazer, isso não pode, isso tal. E aí o que a gente usava esses ensaios é para fazer um ensaio geral, então tinha luz, som, etc. E no ensaio no Rio para censura, eu vi que uma das cenas, que era uma cena muito emocionante, onde o personagem principal tem uma virada, né? O Pedro, o personagem principal, tem uma virada, e eu vi que o ator estava extremamente bem naquele dia, no ensaio, que era um ensaio que não tinha nenhuma importância. Aí eu fui lá, me aproximei, e o que aconteceu? A censora era um cara e uma mulher. A censora, ela tinha a história igual à da personagem da peça. O irmão dela era um desaparecido da ditadura. E a mãe dela era costureira. Era exatamente a trama que a peça estava contando. E ela se identificou com o negócio. E eu achei mais interessante, assim, daí essa conexão, e aí a coisa que o Manfroy falava da sensibilidade, que o ator se conectou com ela de uma maneira que ele viu o teatro vazio, 2 pessoas, ele viu que aquela pessoa estava conectada profundamente com ele. E ele fez uma apresentação exuberante, a ponto de eu estava orientando na cabine de luz, orientando o técnico, e eu parei e olhei, para um pouquinho, isso aqui está... mas essa cena está boa, né? Olha só. Comecei, e aí me chamou a atenção, me pegou aquela cena, né? E aí depois eu fiquei sabendo dessa história. Então, esse período da ditadura, né, e da censura é um período muito angustiante, quando a gente sente um receio de que isso pudesse estar voltando. Tá? Esse é um pouco o temor maior, assim, né? Mais do que tudo é essa ideia de ter que viver tudo isso de novo, né? Isso para mim sempre, nesses últimos anos, foi bem assustador, bem angustiante. O caminho tradicional seria fazer psiquiatria e fazer psicanálise, mas pela situação de vida que eu estava vivendo, eu fui direto fazer o curso de formação psicanalítica. Então não passei para o hospital. Eu sinto um pouco de falta, né, da experiência de hospital. Né? Eu trabalhei em hospitais, né, trabalhei em clínicas psiquiátricas, né, mas não assim como médico organizando atendimento. Não, atendia, eu entrava dentro de plantão e de atividades assim, né? Então eu saí, fui direto para a psicanálise. Um trabalho que é legal de comentar é que eu fiz durante muitos anos, eu trabalhei na Amherst com formação com médicos, atores, fazendo formação de atores, e médicos, cantores, e o coral também, né? Então a gente fez várias atividades conjuntas em que eu centralizava, criava um roteiro, criava um texto e que desenvolvia esse tipo de coisa. Então a gente preparava, porque eu sabia como é que funciona a cabeça do médico, e eu sabia como é que funciona a cabeça de um ator, e tinha várias pessoas que estavam assim fazendo essa experiência, né? Eu acho que o teatro é muito importante. Eu uso muito o teatro no meu trabalho na clínica, no consultório, porque é a maneira de a gente escutar muitas vozes que estão dentro da gente. Muitos personagens que vão falando, partes da nossa vida que vão indo e vindo e se atravessando, e que elas têm uma importância fundamental para a saúde mental. Então eu via nos médicos, eles querendo ter uma experiência estética. E uma experiência estética sempre é renovadora, né? A arte cura nesse sentido, né? E eu vi assim, muitos médicos fazendo um trabalho muito importante. Tinha pessoas que estavam procurando viradas de vida dentro da medicina e foram para o teatro e saíram com algo bem importante dentro da sua experiência.
Foram 10 anos, quase 10 anos de trabalho na América. Eu dava cursos, e daí dos cursos, cada ano saía uma ou duas peças, duas apresentações. Então a gente fez Machado de Assis, a gente fez o Dualdo Viana Filho, a gente fez o Roberto Gomes, que é um autor pouco falado. Fizemos muitos autores de teatro nacional e que, com a vantagem, como era um teatro amador, a gente podia se arriscar, né? Podia se arriscar, podia brincar, podia jogar. E isso que é o legal do teatro, poder fazer esse jogo. Uma das questões também assim, que me aproximou da medicina e da psiquiatria, da psicanálise principalmente, foi o contato com médicos escritores, né? O Ciro Martins, né? Conheci o Ciro Martins, ele participou de um debate e foi muito importante na minha vida, na vida de muitas pessoas, né? O Ciro Martins. E sempre teve essa ideia assim, do médico como não só um técnico, mas o médico como um ser humano, um artista, né? E né, Guimarães Rosa, né? Por exemplo, não sei, claro, obviamente não tem como comparar com Guimarães Rosa, mas essa ideia do médico intelectual, do médico escritor, do médico artista, é sempre uma coisa que eu sempre tive muito carinho, muito fascinante. E dentro desses, assim como o Manfroy é um dos caras que é referência, o Ciro Martins, né, o Davi Zimmermann, né, quer dizer, são pessoas assim, que fazem um misto, Abrão Slavutsky, que escreve e é psicanalista, né? Então assim, são vários artistas médicos, né, que agora falei, esse eu fiquei meio chateado, porque vai faltar um monte de gente, falar o nome. Vários outros, né? Porque essa parte, eu acho que digamos assim, o grande glamour da medicina sempre foi o médico, que é aquele médico, assim, né? Eu acho que todo menino que sonhava, na minha geração pelo menos, sonhava ser médico, ele sonhava em encontrar aquele médico, né? Que chegava na casa, né? Tinha um pai da minha primeira esposa, né? Que era médico, o Dr. Fernando do Canto, ele trabalhava em Três Passos, né? Aí quando ele chegava no cinema, o cinema parava e começava de novo a sessão. E aí as pessoas reclamavam e diziam, não, mas o doutor chegou agora, ele estava cuidando de alguém, né? Sabe, esse tipo de coisa que não existe mais, né? Esse tipo de coisa que eu acho lindo dentro da medicina, esse glamour, assim. Imagina parar o filme porque o médico chegou, né? E reconhecer o trabalho dele, que ele estava lá atendendo no hospital, estava fazendo um parto, estava fazendo cirurgia, estava fazendo alguma coisa. Aí ele conseguiu um tempinho para descansar, aí o filme está na metade, ele não vai poder ver. Não, começa de novo. Vocês têm chance de ver essa parte. Eu acho isso aí incrível, né? Isso aí só uma cidade do interior, é um mundo romântico, claro. É que eu sou um romântico, né? Quer dizer, tem esse idealizar as coisas, acho que é uma maneira também de reinventar o mundo, né? De poder imaginar um mundo melhor, né? Sempre, não ilusoriamente, óbvio, né? Mas o mundo real que melhor do que ele se apresenta, né? Quando isso foi já dentro do curso de formação, né? Em psicanálise, eu comecei a abrir o meu primeiro consultório, aquele consultório que tradicionalmente as pessoas fazem quando estão começando, ou seja, divide o consultório com mais 3 pessoas, né, para poder pagar as contas, né, então comecei a atender e tive 2, 3 consultórios até chegar nesse, que é esse aqui, que é onde vocês estão me vendo agora, que é um consultório realmente meu e tal, e que eu trato assim, de vocês, algumas pessoas que frequentam meu consultório, que conhecem, ele é meio que um ateliê, né? Eu acho que esse trabalho da psicanálise, o trabalho que eu tento desenvolver na medicina, que eu tento aplicar, é meio que um ateliê. É um lugar de construção de algo que precisa ser desenvolvido,
Então, aí tem obra de arte, tem uma série de coisas, e que eu acho que esse é o invólucro assim, desse mundo interno, desse mundo mental, que é necessário. Isso um pouco contradiz o que tradicionalmente a psicanálise fala. A psicanálise tradicional tinha aquele consultório cinza, sem nada na parede, né? Meu consultório é colorido, cheio de coisas na parede, cheio de quase barroco, tem de tudo, né? Se olhar bem, se alguém tiver paciência, olhar, vai encontrar muitas vidas aqui dentro. Né? E que eu acho isso legal, porque eu penso que um consultório de psicanálise é uma espécie de um ateliê de um artista. Né? Ele tem que ir lá e ele entra e ele vai se sujar com a tinta. Ele vai se sujar com a tinta, ele vai escutar a música, ele vai escutar os movimentos, ele vai ter que dançar conforme esse mundo interno, que é o meu e o dele em jogo, né? Então, eu comecei a atender e fui nessa direção, né? Desenvolver esse tipo de approach, né? De vínculo, de relacionamento, né? Que é o que eu acredito que pode ajudar alguém realmente a superar, a viver uma vida melhor. A pandemia, logo que começou a pandemia, fui convidado a escrever um artigo para Zero Hora, e aquilo que eu escrevi, eu captei alguma coisa que ainda não estava clara para mim, mas que eu ainda penso que tem validade, que a pandemia ela trouxe à tona, ou iria trazer, quando eu escrevi, o melhor e o pior de todos nós, né? Então, ela trouxe nos colocou assim na beira, no precipício do humano. Né? Por um pouco, a gente pode perder essa condição humana. Por poucas coisas a gente pode perder. Então, assim, a gente, os humanos, o homem, ele se transformou, a humanidade se transforma em humano quando ela consegue construir um mundo social, um mundo de relação, começa a enterrar seus próprios mortos, ou seja, essa é a marca da civilização, enterrar seus mortos, e começa a ter regras de convívio. Quando as situações ela fica no limite, como a gente chegou, a humanidade ela corre muito risco, porque o que a gente conquistou pode não conquistar, pode perder. O humanismo, a nossa humanidade é uma conquista muito frágil. Né? A gente fica sempre à beira do selvagem, né? Porque o selvagem está dentro da gente e a gente tem que lidar com ele e aprender a conhecer e lidar com ele o tempo todo. Então, a pandemia fez isso. Do ponto de vista teve muita demanda. A demanda teve essa característica do online, que começou um pouco estranho no início, mas depois foi se estabelecendo, foi criando uma dinâmica muito importante e acabou assim possibilitando de pessoas de vários lugares do mundo poderem fazer um tratamento na sua língua. Né, pessoas que estão morando em outros países que teriam muita dificuldade, por exemplo, de falar, né, então, em português, ou então, sei lá, achar um terapeuta, ou teria que se analisar, ou se tratar em outra língua, pode fazer esse uso disso. Então, isso aí foi uma coisa eu achei muito bom, e deu, assim, uma dinâmica da vida, assim, que eu não esperava, porque quando eu vi, não é só os pacientes que estavam chegando no meu consultório, vindo de outros lugares do mundo, mas eu também estava, né, olhando lá, sei lá, o Mont Blanc, tinha um paciente, o cara disse, ali está o Mont Blanc, né? Tipo, que legal, né? Então, olhando ali na minha tela, olhando coisas que, né, e conversando com as pessoas, então isso aí foi uma coisa. Então, assim, isso é o melhor dentro do pior do que aconteceu, né? Que se houve uma conexão, houve uma ligação criativa, e que eu penso que fundamental e que ajudou a atravessar esse período. A minha vida privada,
Lá é privado, mas também muita gente sabe, né? Eu tive 2 filhos, né? Teve um filho com uma lesão cerebral que morreu agora no início da pandemia, né? E tem uma filha com 30 anos que estava morando em Londres, agora está morando em São Paulo, que trabalha com teatro, né? A Catarina Conte, que é uma guria incrível, né? Que maior orgulho, um talento absurdo, assim. E o Pedro, né, que foi esse outro filho que teve todo esse trabalho incrível ele conseguiu viver com uma lesão cerebral durante quase 40 anos, né, uma coisa bem inusitada, né, e difícil então, assim, é uma experiência radical. Deixa eu só voltar um pouco, assim, o que eu acho legal, assim, foi que na relação entre a medicina e o teatro aconteceu algumas coisas que para mim foram muito significativas, né? Por exemplo, assim como teve vários professores que me ajudaram muito, né, que entenderam, teve várias situações e colegas até que eu tive muita dificuldade de lidar. E a minha alegria foi assim, ó, que depois que eu me formei, construí uma carreira em psicanálise, eu fui muito convidado para falar justamente sobre isso, sobre essa diversidade dentro da Faculdade de Medicina. Eu fui várias vezes fui falar com alunos, o Dr. Marcelo Goldani me chamou várias vezes para mim dar aula, né, e falar sobre a infância na Idade Média, sobre as crianças, então assim, isso foi uma realização muito importante, assim, né? Porque quando eu voltei para o Hospital de Clínicas, eu voltei assim, convidado para falar, e isso foi muito legal. Isso foi muito importante. Na minha parte mais específica, assim, do teatro, teve esse trabalho que eu comentei, né? Que é o Não Pensa Muito Que Dói, que é um trabalho de finalização do curso, que eu acabava contando a história. A tônica do meu trabalho, ela está muito relacionada à questão da psicanálise propriamente dita, porque eu trabalho muito com depoimento no teatro, né? Então as pessoas contam a vida dela, eu conto a vida das pessoas no palco, eu escuto a vida no divã, no trabalho clínico, e trabalho com isso. E no teatro, eu ponho muitas coisas que eu vivi, que as pessoas vivem no teatro. Então, Não Pensa Muito Que Dói era a experiência de um grupo de alunos dentro da escola, dentro da URGS, tentando fazer teatro e tendo dificuldade com o mercado de trabalho. O Baile na Curva, que veio logo depois, era uma peça que contava a história de 7 crianças que moravam em Porto Alegre no 1º de abril de 1964 e sofrem o golpe militar e elas começam a se dispersar e a gente vai seguindo a vida de cada um numa espécie de dispersão pós o golpe militar. Então, e vai contando a experiência de cada um, e aí é onde a gente colocou a experiência de cada pessoa que viveu, que participou do processo de trabalho, do processo de criação. Então, assim, tem uma coisa de depoimento, tem uma coisa de entregar a sua vida, de contar a sua história e de compartilhar isso e de testemunhar uma vivência. Eu acho que isso é o trabalho da arte, é oferecer um testemunho de uma experiência. Então, o teatro que eu sempre tentei fazer isso é contar testemunhar algo que eu estava vivendo, partilhar uma experiência pessoal. Né? E a ideia é que quando a gente consegue fazer isso aí tem uma abrangência maior, engloba um monte de relações sociais que a gente não se dá conta, né? O quanto a gente não está sozinho nessas empreitadas. Então, assim, por exemplo, o Baile na Curva, o sucesso do Baile na Curva é que as pessoas se deram conta que estavam envolvidas dentro de um golpe militar muito antes de perceberem que era um golpe militar. Né? Então, a peça, a rigor, a ditadura termina em 85, a peça é de 83. Né? Ela estreou 1º de outubro de 83 e o Tancredo só assumiria, acabou não assumindo, em 85. Né? Então, assim,
A gente antecipava alguma coisa e contava esses depoimentos. Depois foram várias peças que eu fui escrevendo ao longo daí. Aí teria muito tempo para tomar todas elas, né? O Rei da Escória, por exemplo, é uma peça que trata de um paciente psicótico no São Pedro, né? É um paciente de São Pedro que ele achava que ele era um rei, né? E a gente conta a história desse cara, e aí ele tem uma viagem, ele é levado à casa dele, onde ele morava no interior, então ele faz todo esse trajeto, e aí ele ganha o nome, né? No hospital ele nem tinha nome, né? O que acontecia seguido no São Pedro, que é paciente desconhecido, leito-chão, né? Não tinha cama, não tinha nome, então ele chamava ele de rei, rei, rei. E aí nessa trajeta em que a gente construiu uma narrativa, que eu escrevi essa história, baseado num fato real, eu escrevi essa história, e daí ele ganha um nome, né? É o Reinaldo, né? O rei é o Reinaldo, né? Então tem a parte da realidade que se conecta com a parte fantasiosa da história. Então essa intersecção entre o que a gente sonha que a gente é e o que a gente consegue ser é a matéria-prima do teatro, né? Esse ato entre o sonho e a realidade, né? Que é onde a gente transita, né? Onde o mundo emocional se projeta, né? E teve outra peça também que relacionada à psicanálise e ao teatro, que tem um autor que eu estudo bastante, que é o Wilfred Bill, que ele analisou um cara do teatro, um nome famoso do teatro, que é o Samuel Beckett, né? No início da carreira, quando ele não era famoso, nem o Samuel Beckett era famoso. Então eu fiz uma ficção juntando isso a partir dos romances, das histórias que eu soube, que eu sabia dessa análise, e mais o estudo dos romances do Samuel Beckett, e usando aquilo como matéria-prima da narrativa. Então consegui fazer uma história, Beckett-Bill, o gêmeo imaginário, né, que é a história do Beckett e do Bill, e é um texto incrível, acho assim, um dos melhores que eu já fiz, né? E assim, vários outros, né? São 16 peças que eu já escrevi, montei, né? 16, 17, nem sei direito. E agora estou na expectativa de juntar todo esse material para poder fazer uma edição, né? Uma edição em livro das várias peças, né? E aí vai ter que um projeto que está tentando se organizar para fazer isso, né? Foi antes da pandemia. A última peça que eu dirigi não era um texto meu, é uma adaptação, chama Aquilo que Nos Amanhece, que é baseado em textos de um cara que foi muito amigo meu, que eu amava ele, adorava ele, que é o João Gilberto Noll. O João Gilberto Noll é um escritor incrível, tem uma trajetória absurda, assim, produzia desesperadamente, e ele tem um livro um romance que ele chamava de mini-romances, o Mínimos Múltiplos Comuns. São os romances que ele escrevia para a Folha de São Paulo. Ele escrevia um romance em 15 frases. Aí ele chamava isso de romance. Outras pessoas poderiam chamar isso de um mini-conto ou de uma sinopse e tal. Ele chamava de romance, porque, na real, continha muitas histórias naquelas 15 frases. Eram vários personagens que estavam ali, que ele dava uma indicação. Então eu peguei e desenvolvi essas histórias, abri para ver o que cada um está dizendo, o que está acontecendo. E aí saiu esse espetáculo, um espetáculo belíssimo, chama Aquilo que Nos Amanhece. Vai entrar agora no Porto Verão Alegre, é uma peça que eu acho, tenho muito carinho, assim. Eu tenho várias em produção, mas nenhuma assim que está assim, na eminência de fazer, né? Esse ano que vai entrar, né, de 23, é o ano que a gente tem um projeto de fechar assim, os 40 anos de Baleia na Curva, né? Então estamos organizando processos para fazer os festejos desses 40 anos. Eu estou com muitos projetos, eu estou com muita demanda, está muito difícil assim.
E aí, com a pandemia também se produziu um outro efeito maior, né? Se é fácil, é bom para os pacientes continuar fazendo o tratamento, não precisa se deslocar da sua casa ou do seu trabalho, vai para o carro e fala. Para a gente, tem uma demanda muito grande, porque começaram a criar muitas atividades. Tem muita live, quase todas as noites tem alguma coisa que tu vai participar, ou tu quer assistir, ou tu vai participar. E isso é muito desgastante. E fora que tem um cansaço que dá o online, que as pessoas estão ainda tentando absorver, que quando a gente está no dia a dia, eu falei o negócio, tu achou engraçado. Então tem uma piada, ela dá um relaxamento, né? Então isso aí dá um relax, assim, aí eu vejo o teu olhar, eu vejo o dele, vejo o teu. A gente sente uma coisa que, bom, nós estamos aqui, nós quatro, nesse mesmo lugar, nesse mesmo momento. Quando eu estou com uma tela, eu não sei direito o que as pessoas estão sentindo lá no outro lado, né? Eu tenho uma ideia pelo efeito que dá, por alguma reação e tal, mas a gente fica olhando a tela ali, 9 carinhas ali, fora as outras que não aparecem. Aí tu fica assim, aí tu fala um negócio, aí alguém fala, tá, o que aconteceu? Eu não sei. Se eu estou aqui, eu tenho mais capacidade de imaginar, de fazer de me identificar com o que está acontecendo emocionalmente. Só que aqui na tela é dificílimo, é muito mais difícil, a gente cansa muito mais. Então, assim, o desgaste depois de um dia de trabalho com online é muito maior, porque o online, além disso, demanda muita participação. Demanda participação. Não pode dar uma relaxada para investigar que tu realmente está pensando dessa situação. Tu tem que logo dar uma resposta. Isso cansa muito, muito. Porque não dá tempo da gente se alimentar, né? Com a nossa imaginação, com o nosso mundo emocional, com a nossa energia interna, né? Sugando. Eu vejo isso também nas adolescentes, né? Que eles agora têm Enem. Que as pessoas estão sofrendo, porque a demanda é absurda, a exigência é absurda, e eles ficam assim, não dormem, e dele Ritalina para estudar, né? É um negócio bem desgastante, né? Há uns anos atrás a gente falava assim, no Japão, suicídio infantil, suicídio adolescente. Isso aí nós estamos chegando perto disso, porque a pressão é muito grande de performance, né? A ansiedade de performance, hoje em dia ela está assim, no limite. E o online exacerba isso. Facilita, mas exacerba. Facilita para muitas coisas, né? Tem muita gente conseguindo trabalhar bem de casa. A ideia anterior que a gente tinha que tu trabalhar de casa, tu podia parar, tomar um cafezinho, né? Só que assim, é uma ilusão, porque é muito pior, é muito mais demanda, não dá tempo de ser café. Tem aquele filósofo, como é o nome dele? Que ele fala que a gente achava que ia ser patrão e no fim a gente virou empregado da gente mesmo. Então, assim, a gente não consegue entregar o trabalho, né? O online vai demandando e não dá tempo de entregar. A gente achava assim, a hora que eu quiser parar, eu paro. Só que daí, tu não para às 6 horas. 6 da tarde tu não vai parar. Tu vai, mas só mais um pouquinho não vai dar nada. E aí tu vai. E aí, quando tu vê, tu já virou o fio. Aí é o estresse, é o burnout, é todas essas psicossomática, o corpo dando pau, né? A mente colapsando. A atividade que eu faço fora, eu já fiz esporte, joguei tênis e tal, mas atualmente a coisa que está me fazendo melhor, me faz bem, me ajuda muito, é praticar capoeira, né? Então, assim,
o jogo da capoeira, a cultura da capoeira, o ritmo, a música. Então, tudo isso aí está fazendo muito bem. É uma minha hora de terapia. A minha autoanálise, ela vai na capoeira, vai no gingá, vai, quando vê, tô novo de novo. A parte de que foi perguntado, medicina, teatro, etc., todas essas coisas, eu sempre teve uma situação pessoal minha, assim, desde criança, que era assim, eu estava sempre inventando alguma coisa, né? Eu fazia meus brinquedos quando era criança com tesoura e papelão. Então, assim, eu tinha uma habilidade, né, que era de ser meio que um artista plástico com tesoura e papelão. Eu pegava o papelão, fazia meus brinquedos, fazia minhas histórias. É ponto que virou assim quase um folclore assim, dentro da família, que eles me desafiaram, faz um foguete, faz uma lambreta, faz um cowboy, faz um cavalo. E eu fazia. E depois eu usei isso numa peça de teatro que a gente fazia antes de começar, nós ficávamos jogando com as crianças, que era Clotilde, com Brisa, Ventania e Serração. E eu fazia um personagem que ficava brincando com a tesoura com as crianças. Então, assim, eu estou falando isso porque eu acho que esse viés estético é uma marca muito forte em mim, né? E poderia ser como de desenhar, de artista plástico, teatro. A música é mais difícil, que eu tenho problema com o ritmo, mas acho que esse é um viés assim, estético que sempre me produziu, desafiou a minha família, todo mundo sempre tem que fazer alguma coisa. Tenho uma irmã artista plástica, que ela é psicanalista e artista plástica, o irmão tocava música, e assim, então tinha uma coisa bem desafiante, né? Se eu tiver que dizer alguma coisa, o que eu tenho para dizer para as pessoas que eu não conheço, que pode estar agora escutando, lendo, ouvindo, né? Pode estar vendo, que eu diria para as pessoas que estão vendo esse vídeo agora, é que, no mínimo os detalhes, a gente sonha. E quando a gente sonha, a gente está num processo de reinvenção da gente mesmo e reinvenção do humano. Então, assim, eu diria isso, nós precisamos acreditar nos sonhos. Parece que é uma coisa simples, mas é muito importante. E se é verdade, como Shakespeare falou no Sonhos de uma Noite de Verão, diz, somos feitos da mesma matéria de que é feito os sonhos. Então isso a gente não pode perder de mão, não pode perder de vista, porque é isso que nos leva para o futuro.